Boa tarde, colegas e professores. Esse aqui é o vídeo para falar do livro Educação do Corpo Inteiro, João Batista Freire. Eu vou falar do capítulo 8. Achei muito interessante esse capítulo. Ali fala sobre o começo ali, as crianças, né, bem jovens, elas têm a sua maneira de transmitir os seus, às vezes até de relutar, né, segundo Freud, sobre o começo ali, que elas têm que obedecer algumas regras, né? Às vezes a gente nota uma criança quando bem pequena, chega em algum lugar, ela quer algo e os pais começam a colocar regras para ela, falando que não pode dar. Então elas gritam, elas esperneiam, elas choram, né? Querendo atingir ali o objetivo principal dela, que é conseguir aquele item. E isso já começa ali a lidar com os nãos da sua vida, né? Já começar com as regras que é imposta a ela, né? Mas nós viemos aqui para falar sobre a escola, né? Quando essa criança ela já ingressa na escola. Hoje sabemos que as crianças ingressam na escola bem mais cedo do que quando foi feito esse livro, que era aos 7 anos, mas hoje elas ingressam aos 4 anos de idade, né? E elas têm que ter um convívio ali com pessoas, e ela não é mais o centro da atenção como era na família. Então ela sai daqueles onde ela é o centro da atenção e chega num local onde que é 25 alunos com um professor. É a média, né, dos nossas salas de aulas dos municípios e até mesmo dos estados, né? Em cada sala, né? 25 alunos. Então ali elas têm que começar a ter o convívio com outras pessoas, mas elas ainda não estão adequadas para adaptar a isso. Às vezes isso para elas demora mais tempo, para elas que elas tenham condição de definir o que é o correto a fazer e o que não, né? Mas aí ela chega na escola e já lida logo com a pressão. Imagina uma criança com 4 anos que é desinquieta, que eu tenho em casa, posso falar por isso. Ela chega e senta e tem que permanecer calada. Entre 25 alunos, 25 meninos, crianças, né? E isso, com certeza, para elas é um choque de aprendizagem, né? Aí elas têm que ver ali que elas têm que aprender uma linguagem, a escrita, a matemática, a ciência. Então são muitas coisas que elas têm que aprender ali. E a educação física, o que ela pode ajudar nesse momento, né? Aqui a educação física infantil, ela usa muito a ludicidade, né, da ação, o jogo. Aí foi feita algumas pesquisas com as crianças, né? E foi vendo que as crianças elas aprendem mais quando elas participam das regras do jogo do que quando elas têm que cumprir com as regras que já está pronta. Então isso é muito assim, interessante para nós que queremos ser professores, porque nós podemos já levar esse ensinamento que nós estamos aprendendo aqui na faculdade, através desses estudos na universidade, para frente, né? Para nossas salas de aula, para nós ensinar, né? E também a educação física ajuda a ficar melhor motoramente, né? Ter mais condições de equilíbrio e elas aprendem muito. Mas aqui foi feita até uma pesquisa aqui envolvendo aqui as atividades, a educação física, a socialização, e a criança ela vai ter suas dificuldades para associar, né, um com o outro, mas através da brincadeira elas aprendem mais rápido, né? Especialmente quando joga futebol, ou outro esporte que usa não só uma pessoa contra outra, mas que usa um esporte que agloba mais pessoas, né? Como queimada, futebol, como já foi falado, vôlei, que eles precisam um do outro para jogar. Então aqui foi feita uma pesquisa aqui entre alguns alunos, né? Esses já estavam mais velhos, né? De
de 7 a 12 anos, e foi vendo que aqueles maiores, eles excluíam os menores, né? E quando separaram eles, você viu que depois dos de 7 a 9 anos, a reação foi outra. Então eles, o convívio era outro, eles só tocavam a bola um para o outro, e os outros lá também já agiram. Mas só que a diferença é que os de 7 a 9 anos, eles paravam menos para discutir regras, e os outros discutiam muitas regras, né? As regras que eles aprenderam dos 4 anos até os 10, 11 anos. Então as regras, eles querem levar o trem tudo no pé da regra. E aí é mais fácil deles descumprir as regras do que aqueles outros que estão aprendendo as regras ou estão fazendo as regras deles próprios, né? Foi feito até um estudo que colocou uma turma com as regras já prontas e outros com as regras que eles mesmos faziam. E outros que faziam as regras, eles aproveitavam mais o tempo, eles jogavam mais e discutiam menos as regras. Também pedir as crianças para se organizar em grupos, o professor deve fazer, né? Porque elas mesmo vão organizar o grupo e você vai só mesmo dar o parecer final, né? Se ficou bem dividido ou não. Propor qualquer jogo em estabelecer as suas regras, né? Como já falei, estabelecer as suas regras. Então, o futebol aos pares, que é colocar, vai jogar de 2 em 2, um pegado no braço do outro para ajudar. E isso chegou à conclusão que o professor não deve ter medo da bagunça, principalmente o professor de educação física, porque onde a proposta é construção de regra, deve ser inclusive possuir fortes argumentos teóricos para defender seus programas, pois será pressionado pela administração, pelos professores para acabar com o barulho, né? Mas toda a nossa escola está estrutura para que as crianças aprendam com silêncio. Mas como você vai ensinar as crianças a educação física, que é uma coisa que vai usar barulho, vão usar alegria quando consegue alcançar os seus objetivos, né? Então, como nossos planos educacionais é coisa que diz do papel, o papel que a escola que tem nessa educação para a democracia, pelo respeito da criança e suas atividades. Então os alunos não podem destruir suas normas de conduta no período que está favorável, não se pode afirmar que a educação é só para a democracia. A educação é para convívio, para ela aprender e principalmente para ela aprender as regras, tanto faz da vida como dos jogos.